Alguns lugares foram construídos para jamais serem visitados, e certas portas parecem ter sido seladas com o único propósito de nunca mais serem abertas. Existe no mundo um número incontável de espaços ocultos, passagens secretas e salas proibidas que poucos ousaram conhecer. O Vaticano, o coração do catolicismo, é um desses lugares onde não apenas a fé pulsa entre paredes seculares, mas também onde segredos sombrios repousam, escondidos sob o peso dos séculos. Entre esses mistérios está uma sala cuja existência não é oficialmente reconhecida. Nenhum funcionário comum tem acesso. Nenhuma anotação oficial a menciona. No entanto, ela está lá, silenciosa, invisível ao olhar dos desavisados, mas viva no coração de quem um dia se aproximou dela. Domenico Altieri, um homem simples, foi faxineiro do Vaticano por mais de 12 anos. Seu trabalho o levava aos locais mais esquecidos. Porões úmidos, túneis estreitos, arquivos cobertos por poeira e corredores abafados onde o silêncio parecia gritar. Ele acreditava conhecer cada centímetro daquele labirinto sagrado. Até que um dia, num turno noturno de inverno, um supervisor lhe entregou uma chave. Sem explicações, sem papelada, apenas um sussurro. Sala antiga, limpe e saia. Domênico, acostumado ao silêncio e à obediência, aceitou a ordem. A chave era numerada, mas não correspondia a nenhum dos cômodos registrados em seus mapas de rotina. Ainda assim, ela existia. Era real. E o caminho até a porta foi como uma descida ao próprio esquecimento. Um corredor raramente usado, ladeado por paredes de pedra úmida, terminou em uma escadaria espiral com exatamente 43 degraus, número que ele jamais esqueceria. Cada passo afundava em um silêncio espesso, como se o som se recusasse a ecoar naquele lugar. Ao fim da escada, uma porta de madeira maciça sem qualquer inscrição aguardava. A fechadura antiga girou com facilidade incomum, como se tivesse sido usada recentemente. O cheiro foi o primeiro golpe. Uma mistura de papel envelhecido, madeira molhada e algo químico, formaldeído. A sala era abafada, coberta por um tecido vermelho escurecido pelo tempo, quase negro. A luz fraca projetava sombras que pareciam crescer por conta própria. No centro do espaço, um altar de pedra lisa se erguia. Ao seu redor, 5 vitrines formavam um semicírculo. Dentro delas, Domênico viu o que jamais poderia esquecer. Corpos empalhados, mas não humanos comuns. Um tinha os olhos costurados com fios dourados. Outro exibia ossos por fora da pele, como uma estrutura invertida. Criaturas deformadas, congeladas em poses perturbadoras. Mas a 5ª vitrine estava vazia, perfeitamente limpa. E era justamente essa ausência que o aterrorizava mais do que qualquer presença. A sala parecia viva. Esculturas humanoides, todas diferentes, se alinhavam nas paredes em nichos talhados na pedra. Eram figuras primitivas, distantes de qualquer estilo artístico conhecido. Algumas cobertas com tecidos finos, outras expostas, exibindo rachaduras, rostos desfigurados, mãos quebradas. E havia aquelas intactas, polidas, quase brilhando. Nenhuma inscrição, nenhuma explicação. Mas todas transmitiam a sensação incômoda de estarem observando. Na extremidade oposta, uma mesa de madeira escura sustentava cilindros de pedra contendo papiros antigos. Os textos misturavam latim, hebraico e idiomas irreconhecíveis. Entre os rolos, um caderno de couro, gasto pelo tempo, exibia símbolos circulares, gráficos obscuros e desenhos anatômicos de seres indescritíveis. Em uma das páginas, o mapa exato da sala, as vitrines, o altar, as esculturas. Mas na ilustração, a 5ª vitrine não estava vazia. Nela, um corpo em posição fetal, com algo semelhante a asas dobradas sobre si. Abaixo, uma única palavra escrita em latim: restituendum, deve ser devolvido.
Foi então que o ar mudou. A sala pareceu perder o oxigênio. O peso nas costas aumentou, a luz oscilou, e Domênico teve certeza de que algo havia se movido nas sombras. Ele fechou o caderno e recuou em silêncio, mas seus olhos foram atraídos para um pedestal próximo. 2 espadas antigas estavam dispostas ali. Uma coberta de poeira, a outra com vestígios de sangue seco. Não era recente, mas também não era antigo o suficiente para ter sido esquecido. Alguém havia tocado naquela arma. A sala não era um depósito, era um laboratório, ou pior, um santuário. E não estava trancada, estava à espera. Domênico caminhou hesitante até a 5ª vitrine. O espaço vazio parecia chamar, não por curiosidade, mas por uma atração sombria, silenciosa. No canto inferior, colado à base interna do vidro, havia um pedaço de papel envelhecido. Em latim, a mensagem: Non dum tempus. Espere, ainda não é hora. O vidro estava quente, como se alguém tivesse acabado de respirar ali. Como se algo estivesse vivo, ou estivesse prestes a retornar. A mente de Domênico girava. O cheiro na sala era insuportável. A luz oscilava, as sombras se mexiam. Então ele ouviu passos, lentos, arrastados. Atrás dele, como se algo estivesse descalço e molhado, arrastando os pés sobre o chão de pedra irregular. Meu coração disparou e pela primeira vez em muitos anos senti vontade de rezar, mas as palavras não vinham. Girei devagar. Nada. O corredor de onde eu viera permanecia vazio, mas a sensação de que havia algo mais ali era esmagadora. O silêncio ficou denso, como se o próprio som tivesse sido proibido de entrar. E então, a porta. Aquela pesada porta de madeira começou a se fechar sozinha, não com violência, mas com uma lentidão intencional, como se algo a estivesse empurrando de volta para o lugar. E para me deixar preso ali, corri. Não olhei para trás. Subi os 43 degraus sem respirar, tropeçando, raspando o joelho numa quina de pedra, sentindo o sangue escorrer, mas não parando. O cheiro da sala parecia ter se agarrado à minha roupa, à minha pele, aos meus pulmões. Quando alcancei o corredor novamente, o supervisor ainda estava lá, parado, imóvel, como se já soubesse. Ele não disse nada. Apenas pegou a chave da minha mão com um gesto frio e apontou para a saída. Nunca mais me pediram para voltar lá. Nunca mais falaram sobre aquela sala. Mas desde aquela noite, eu sinto falta de algo. Como se uma parte de mim tivesse ficado naquele lugar. Como se a vitrine vazia, de alguma forma, tivesse sido feita para mim. Eu deixei o Vaticano meses depois. Não dei explicações. Só fui embora. Mas o mesmo sonho me visita toda semana. Sempre igual. A sala, o altar, as vitrines e a quinta ainda vazia. Só que agora há um vulto atrás do vidro. Ele se move quando eu olho e sorri.